Aninhada no coração do Brasil, distante da agitação da civilização, encontrava-se a aldeia de Silêncio. Rodeada por colinas imponentes e uma floresta ancestral e extensa, era um lugar intocado pelo tempo, onde a vida seguia o ritmo das estações. Os moradores viviam em harmonia com a natureza, seus dias preenchidos com a simplicidade da agricultura e da pesca. Gerações inteiras haviam vivido e morrido no aconchego daquelas colinas, suas histórias entrelaçadas na própria essência da aldeia. Mas por trás da fachada tranquila, uma escuridão persistia. A lenda falava de uma jovem, sua vida tragicamente interrompida. Dizia-se que ela havia morrido em circunstâncias misteriosas, seu espírito vagando sem encontrar paz. Agora, ela assombrava a aldeia, uma presença espectral sempre esolhando pelas janelas, seus olhos tristes buscando algo que jamais poderia ter. Alguns descartavam a lenda como mera superstição, uma história para assustar crianças. Mas os mais velhos sabiam a verdade. Eles se lembravam de quando a aldeia foi tomada pelo medo, uma época em que a menina na janela era mais do que uma simples história. Eles se lembravam das batidas arrepiantes na janela, da sensação de pavor gélido que oprimia seus corações. Lembravam-se dos sussurros de almas perdidas, atraídas pela menina na janela para nunca mais serem vistas. Lúcia era uma criança alegre e radiante, seu riso ecoando pelas ruelas estreitas de Silêncio. Ela era a menina dos olhos dos pais, sua presença um raio de sol em suas vidas. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Em uma noite fatídica, enquanto o sol começava sua descida, lançando sombras alongadas sobre a aldeia, Lúcia desapareceu sem deixar rastros. Buscas foram organizadas, os moradores vasculhando cada centímetro da floresta ao redor. Dias se transformaram em noites, a esperança diminuindo a cada hora que passava. Mas Lúcia havia sumido. Alguns sussurravam que ela havia se aventurado muito fundo na floresta e se perdido. Outros temiam que algo mais sinistro tivesse acontecido. A verdade, no entanto, permanecia evasiva, envolta em mistério e tristeza. Semanas após o desaparecimento de Lúcia, uma estranha inquietação tomou conta de Silêncio. As noites ficaram mais frias, uma umidade gélida penetrando as paredes das casas dos moradores. O sono se tornou uma lembrança distante, substituído por uma consciência perturbadora, uma sensação de estar sendo observado. Então, os pesadelos começaram. Sonhos vívidos e aterrorizantes assolavam os moradores, seu sono perturbado por imagens de uma menina com olhos profundamente tristes. Uma noite, os pais de Lúcia acordaram com um som que lhes percorreu a espinha, leves batidinhas hesitantes vindas da janela, como dedos minúsculos tamborilando no vidro. O sangue deles gelou ao se lembrarem da lenda da menina na janela. Seria Lúcia, seu espírito atraído de volta ao único lar que conhecera? Os moradores acordaram e encontraram Mariana, amiga de Lúcia, em puro terror. Seus olhos percorriam o quarto enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela falava com uma voz que não era a sua, um sussurro arrepiante. "Ela está aqui", Mariana sibilou. "Lúcia está aqui." O pânico tomou conta da aldeia. A lenda que eles haviam descartado agora era real demais. A menina na janela havia retornado. Ela havia se apossado de Mariana, usando-a como canal. O medo se transformou em desespero. Os moradores, liderados pelo mais velho da aldeia, se reuniram na pequena capela, suas orações ecoando pela noite. Eles buscavam orientação, uma maneira de apaziguar o espírito inquieto de Lúcia e trazer paz de volta à sua aldeia. O ancião, com o rosto marcado pela preocupação, propôs um plano ousado.
eles confrontariam o espírito, oferecendo-lhe o consolo que ela tanto desejava. Um pequeno grupo de almas corajosas, munido apenas de sua fé e uma lanterna bruxuleante, se aventurou no coração da floresta, seguindo os sussurros do vento que pareciam guiá-los. Eles chegaram a uma clareira, banhada pelo brilho etéreo da lua, e lá sentiram a presença de Lúcia, um frio repentino que lhes percorreu a espinha. A tentativa dos moradores de apaziguar o espírito de Lúcia terminou em desastre. A escuridão que a envolvia, alimentada por seu destino trágico e anos de vagar, se mostrou poderosa demais. Mariana, seu corpo devastado pela possessão, jazia imóvel, os olhos fixos no vazio. Os moradores, com suas esperanças destruídas, foram forçados a fugir, deixando para trás o único lar que já haviam conhecido. Uma a uma, as famílias empacotaram seus parcos pertences e escaparam sob a cobertura da noite. A aldeia antes vibrante se calou, os ecos de risos e vida substituídos pelo sussurro melancólico do vento. Silêncio. Outrora um lugar de paz e tranquilidade, era agora uma cidade fantasma, para sempre assombrada pela lenda da menina na janela. Anos se transformaram em décadas. A memória de silêncio se esvaindo no tempo. A floresta ao redor tomou conta da aldeia, suas construções lentamente ruindo sob a implacável marcha do tempo. Mas a lenda da menina na janela sobreviveu, sussurrada entre os habitantes das aldeias vizinhas. Um conto de advertência para afastar os curiosos e os imprudentes. Viajantes que passavam pela região falavam de acontecimentos estranhos, pontos frios inexplicáveis e vislumbres fugazes de uma menina com olhos tristes espreitando das sombras. Alguns descartavam essas histórias como mera superstição, delírios de viajantes cansados. Mas outros sabiam a verdade. Eles sabiam que algumas histórias, por mais perturbadoras que sejam, continham um fundo de verdade. A lenda da menina na janela servia como um lembrete constante da escuridão que se escondia sob a superfície do mundo. Era uma história sussurrada ao redor de fogueiras, um conto para impedir que as crianças se afastassem muito de casa. Os moradores das áreas vizinhas cresceram com a lenda, seus detalhes arrepiantes gravados em suas mentes. Mesmo aqueles que descartavam os elementos sobrenaturais da história não podiam negar a tragédia subjacente. A história de Lúcia, uma vida jovem, interrompida, ressoava com um medo profundo, um lembrete da fragilidade da vida e da natureza imprevisível do destino. A menina na janela se tornou uma figura de advertência, um símbolo do desconhecido e dos perigos que espreitavam nas sombras. Apesar da passagem do tempo, a lenda da menina na janela continuou a assombrar a região. Alguns, movidos pela sede de conhecimento, se aventuravam nas ruínas de silêncio, na esperança de descobrir a verdade por trás da lenda. Sensitivos realizavam sessões espíritas na esperança de contatar Lúcia e oferecer-lhe consolo. A menina na janela permanecia evasiva, seus motivos e desejos tão misteriosos quanto no dia em que desapareceu. Até hoje, a aldeia de silêncio permanece abandonada, um testemunho do poder duradouro do medo e da fascinação pelo desconhecido. A menina na janela continua a capturar a imaginação, sua história um lembrete arrepiante da escuridão que pode se esconder sob a superfície dos lugares mais idílicos. Seja um espírito inquieto em busca de paz, ou um produto da imaginação coletiva alimentada pela tragédia e pelo medo, a lenda persiste. E assim, a história da menina na janela é passada de geração em geração. Um conto de advertência sussurrado em tons baixos, um lembrete de que alguns mistérios são melhor não resolvidos, algumas portas é melhor deixar fechadas, pois no coração do Brasil, onde a floresta sussurra segredos ao vento, a menina na janela espera, seus olhos tristes eternamente buscando algo que talvez nunca encontre.